Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e mente em Cristo Jesus. Capítulo 20 do livro de Gênesis. Nós temos um episódio registrado no capítulo 20 com a vida de Abraão. Um episódio que é parecido, ou como também não é só parecido, mas ele volta a fazer algo que já tinha sido mencionado, observado, que ele não deveria fazer. E o que eu tiro disso para a minha vida? Alguns cuidados que eu tenho que ter com a minha vida. Diante de uma declaração de que o pecado, ele não tem prazo, data de validade. Nós temos Abraão aqui repetindo o mesmo erro, o mesmo pecado que ele já tinha feito antes. Quando ele mente dizendo que Sara é irmã dele, não esposa. E no capítulo 20, Abimeleque, avisado por Deus, então não toma Sara como mulher. Abraão não aprendeu, ele não lembrou do que ele tinha feito antes e foi desaprovado por causa disso, e na época com o faraó, foi recriminado pelo faraó por ter feito isso, e agora ele faz de novo, e ainda dá algumas desculpas, não, porque ela é minha meia-irmã. E aqui eu penso que alguns cuidados nós devemos ter para não cair. O apóstolo Paulo diz que quem pensa que está em pé, cuidado que não caia. Não é porque algo aconteceu há um tempo atrás que não pode acontecer de novo. Não é porque cometeu um pecado há um tempo atrás que ele não possa se repetir aqui. Abraão está nos mostrando que pode. E pode acontecer diante de alguns cuidados que ele não teve. O primeiro deles é que ele não confiou nos cuidados de Deus para a vida dele. Percebe que o capítulo 20 vem logo depois da destruição de Sodoma e Gomorra. E de que Abraão pudesse estar, de repente, com medo de que acontecesse onde ele morava, o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, e ele ter saído daquele lugar. Não confiou que Deus podia cuidar dele no lugar onde ele estava. E por isso, levou Abraão ao segundo cuidado que ele não teve. Se colocar num lugar e numa condição de tentação. Ele já havia combinado com Sara quando ele saiu de onde ele estava para ir para Gerar, ele já tinha combinado com ela, olha, se acontecer isso, vou dizer que você é minha irmã, você confirma. Então os dois já estavam combinados naquela situação. E ele se colocou na situação de tentação. Se você sabe que determinada situação, determinado lugar vai ser um risco para que você possa pecar, então não vá. Não se coloque nessa condição, não se coloque nessa possibilidade de acontecer. Deve ser feito o que José nos ensina a fazer. Corra. Quando você percebe que aquela situação ali corre o risco de você pecar, corra. Paulo também escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, fugir de toda aparência do mal. Não precisa ser um mal evidente, mas se está com aparência de mal, corra. Por isso que Abraão acabou caindo no pecado. Porque ele se colocou no lugar dessa tentação. Então não somente ele não confiou em Deus, não somente ele se colocou no lugar de tentação, como também ele não vigiou. E aí, irmãos e irmãs, por isso que Jesus a dizer aos discípulos, orai e vigiai. Como nós devemos estar em prontidão, em alerta. Porque pecado não tem data nem prazo de validade. Ele está sempre à porta e cabe a nós dominá-lo. Essa é a recomendação bíblica.
Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.